Olá, pessoal! Hoje nós vamos trabalhar com as funções químicas inorgânicas. Dessas funções, nós veremos ácidos e bases. As funções químicas inorgânicas vão ser trabalhadas para vocês terem algumas noções a respeito dos assuntos, dos conceitos relacionados. Eu sugeri, então, 2 vídeos aqui, um vídeo sobre ionização e dissociação e outro vídeo sobre funções inorgânicas. Como existe uma quantidade muito grande de substâncias inorgânicas, elas passaram a ser divididas em grupos para facilitar seus estudos. Esses grupos são chamados de funções químicas inorgânicas. Então, cada função inorgânica é composta por substâncias que apresentam propriedades químicas semelhantes, isto é, que possuem o mesmo comportamento diante de determinados compostos químicos. Isso ocorre em virtude das semelhanças em suas fórmulas químicas e na sua composição. As funções químicas inorgânicas podem ser classificadas em ácidos, bases, sais, óxidos, peróxidos e superóxidos e carbetos. Em relação aos ácidos e bases, nós vamos agora trabalhar com os conceitos e algumas informações em comum. Então, segundo Arrhenius, lá em 1887, ele definiu que ácidos são substâncias que em água apresentam a capacidade de sofrer ionização, produzindo um cátion H3O+, hidrônio, ou H+, que é a forma simplificada, e um ânion X-, como na equação. Então, XY mais água vai formar o hidrônio, H3O+, mais X-. Aqui nós temos o exemplo do ácido clorídrico, que é um gás, na presença de água líquida. Ele forma, então, íons, ele se ioniza, formando íons H+, em solução, e íons cloreto em solução. Esse símbolo aqui significa aquoso, em solução aquosa. Segundo Arrhenius, bases são substâncias que em meio aquoso se dissociam, liberando íons OH- como ânion. Então, aqui nós temos o hidróxido de sódio, uma solução de hidróxido de sódio líquido. Em água, ele vai ficar na forma de íons Na+, e OH- aquoso. Um outro conceito que é bastante utilizado na química orgânica em relação a ácidos e bases é o conceito de Bronsted-Lowry, que foi instituído, que foi comentado, foi divulgado em 1923. Segundo esse conceito, ácido é toda substância que doa um próton. Entende-se por um próton o íon H+, já que o hidrogênio, que tem um único elétron, quando perde esse elétron, ele vai formar um próton, ou seja, H+. Então, aqui nós temos como exemplo o ácido clorídrico. Então, na presença de água, então o ácido clorídrico é o ácido, a água, então, vai ser a base. O íon hidrônio que se forma, então, vai ser o ácido conjugado, e o cloreto vai ser a base conjugada. Base é definida como toda substância que recebe um ou mais prótons. Então, nós temos amônia, que é a base, que vai receber prótons da água, que é o ácido, para formar o íon amônio, que é o ácido conjugado, e o OH-, a hidroxila, que é a base conjugada. Ok? A água, então, nesse caso, ela funciona como uma base, e nesse caso, ela funciona
como um ácido. Aqui no exemplo com ácido clorídrico, ela funciona como uma base, e no exemplo com a amônia, ela funciona como um ácido. E por isso, então, ela leva o nome, se diz que a água tem um caráter anfótero, que pode, dependendo do meio, ter um caráter ácido ou um caráter básico. O último conceito e o mais aceito na química para ácidos e bases é o conceito de Lewis, que foi divulgado em 1923. Segundo Lewis, ácido é toda espécie química que aceita um par de elétrons e base é toda espécie química que doa um par de elétrons. Então vejam que no conceito de Lewis não se fala em prótons ou em íons H+. Por isso, então, que esse conceito é considerado o mais amplo. Então, nós temos um exemplo aqui do trimetilboro, que aqui nesse caso vai ser um ácido, tá? Amônia, que vai reagir com amônia, tá? Já que, por definição, base é toda espécie química que doa um par de elétrons, então vejam que a amônia tem um par de elétrons, o nitrogênio tem um par de elétrons, que vai então disponibilizar para o boro, e por isso ela funciona como uma base, e aqui então nós vamos ter a formação do composto ácido-base de Lewis. Em relação aos ácidos, quanto à sua classificação, a primeira classificação é quanto à presença de oxigênio, então são chamados de hidrácidos aqueles ácidos que não têm oxigênio. Então, nós temos como exemplo aqui o ácido iodídrico, o ácido bromídrico, o ácido cianídrico. E temos, quanto à presença de oxigênio, os oxiácidos. Então, temos como exemplo aqui o ácido carbônico e o ácido sulfúrico. Uma outra classificação é quanto ao número de elementos químicos. Então, o ácido pode ser binário, se apresentar dois elementos, por exemplo, o ácido iodídrico tem hidrogênio e iodo. Ele pode ser ternário, se apresentar três elementos, no caso do ácido hipocloroso, onde nós temos o hidrogênio, o cloro e o oxigênio. Ou pode ser quaternário, se tiver quatro elementos. Nesse exemplo, então, nós temos o hidrogênio, o ferro, o carbono e o nitrogênio. A terceira classificação é quanto ao número de hidrogênios ionizáveis em oxiácidos, tá? Então, são considerados hidrogênios ionizáveis apenas se os hidrogênios estiverem ligados diretamente a um átomo de oxigênio. Tá? Então, como nós temos como exemplo aqui, por exemplo, o H3PO2. Então, nós temos três hidrogênios, 1, 2, 3, mas somente um deles está ligado ao oxigênio. Então, por isso, ele vai ser um monoácido. Nesse outro exemplo, nós temos o H3PO3, onde temos três hidrogênios, mas somente dois hidrogênios estão ligados a oxigênios, aqui e aqui. Então, ele vai ser um diácido. E aqui no terceiro exemplo, então, nós vamos ter o H3PO4, onde todos os hidrogênios estão ligados aos oxigênios, e por esse motivo, então, ele vai ser um triácido. E por fim, como tetrácido, onde nós vamos ter 4 em OH+, nós temos como exemplo o H4SiO4, o ácido silícico e o H4GeO4, o ácido germânico. Uma quarta classificação é quanto à volatilidade. Então, os oxiácidos são considerados fixos
enquanto que os hidrácidos são considerados voláteis. Então, como oxiácidos, nós temos fixos, nós temos o ácido fosfórico, nós temos o ácido sulfúrico, o ácido nítrico. Os voláteis são os hidrácidos, por exemplo, o ácido clorídrico, o ácido bromídrico. Uma quinta classificação em relação à força do ácido. Então, como os ácidos possuem a capacidade de produzir íons em água, a solução que os contém, além de ter sabor azedo, que é o sabor característico do ácido, apresenta como característica principal o fato de conduzir corrente elétrica. A produção de íons é denominada força, e os ácidos, como base nesse quesito, são classificados em fortes, fracos ou moderados. Aqui nós temos uma observação que a presença de íons em água é o fator que permite que a água possa, então, conduzir corrente elétrica quando se tem íons, sejam íons derivados de ácidos, bases ou qualquer outro tipo de função química. A força dos ácidos pode ser avaliada a partir do cálculo do grau de ionização, que é esse aqui. Então, nós vamos, para poder calcular, nós dividimos o número de moléculas ionizadas pelo número de moléculas adicionadas na água inicialmente. Segundo essa equação, são considerados fortes se o grau de ionização for maior que 50%. Se o grau de ionização for menor ou igual a 50%, ou menor ou igual a 5%, são considerados moderados. E se o grau de ionização for menor que 5%, são considerados ácidos fracos. Aqui, então, um fluxograma em relação à força e os ácidos para cada caso. Tá? Então, a força do ácido em uma água aqui em solução aquosa, né? Ele é considerado forte quando produz uma grande quantidade de íons, ou seja, o alfa é maior que 50%. Nós temos como exemplo, então, de hidrácidos, o ácido clorídrico, o ácido bromídrico e o ácido iodídrico. E como oxiácidos, nós temos o ácido nítrico, o perclórico, o clórico e o sulfúrico na primeira ionização. Os ácidos classificados como moderados significa que a quantidade de íons produzidos não é muito grande e nem muito pequena. Então, o alfa fica é menor que ou igual a 5% e menor ou igual a 50%. Como exemplos, então, nós temos dos hidrácidos o ácido fluorídrico e os oxiácidos, então, o ácido fosfórico, o ácido sulfuroso, o ácido nitroso, o ácido cloroso e o hidrogênio sulfato, que seria o ácido sulfúrico na sua segunda ionização. E são considerados fracos aqueles que possuem uma pequena quantidade de íons, onde o alfa, o grau de ionização, é menor que 5%. Então, como exemplo, nós temos os hidrácidos, o ácido sulfídrico e o ácido cianídrico. E como oxiácidos, então, o ácido carbônico e o ácido hipocloroso. O ácido carbônico é uma exceção à regra, pois na subtração dos oxigênios pelo hidrogênio fica igual a 1, mas ele é um ácido fraco, e esse, então, fato foi comprovado experimentalmente. Então, quanto à força, eu trago um exemplo para vocês aqui do ácido clorídrico, no estado gasoso na presença de água. Ele vai se ionizar, então, íons H+, e ânions cloreto em meio aquoso. Então, aqui nós temos 5 moléculas de água, 5 moléculas de ácido, que foram, então, colocados no recipiente com água. E o que aconteceu? Dessas 5 moléculas, houve a ionização e a formação de 5 íons H+, e 5 ânions cloreto, mostrando que realmente o ácido clorídrico é um ácido forte,
já que toda molécula de ácido, na presença de água, ela vai produzir a mesma quantidade, então, de íons presentes em solução. Tá? Então, só retomando, o ácido clorídrico é um ácido forte, pois das 5 moléculas que foram adicionadas, todas se ionizaram, formando 5H+, e 5 cloretos. Em relação à nomenclatura dos ácidos, então nós vamos usar a tabela de sufixos. Então, o sufixo usado na tabela de ânions, que é aquela tabela que nós recebemos junto com a tabela periódica, né? Nós vamos ter as terminações eto, ato e ito. E quando nós tivermos ácidos, nós vamos usar hídrico, ico e oso. Ou seja, na tabela dos ânions, a terminação eto vai originar a terminação hídrico para ácidos. Na tabela de ânions, a terminação ato vai originar a terminação ico para ácidos. E na tabela, a terminação ito vai originar, então, a terminação oso para ácidos. Então, para nomenclaturas, os ácidos também são classificados em hidrácidos e oxiácidos. Então, primeiramente, a nomenclatura dos hidrácidos vai ser dada, então, pelo nome, o ácido, a palavra ácido, o nome do ânion mais hídrico. Então, na tabela de ânions, nós vamos encontrar pro F menos fluoreto. Então, nós vamos trocar a terminação eto por hídrico. Então, nós vamos ficar com ácido fluorídrico. Aqui no caso do HCl, então, o cloreto na tabela de ânions tem a terminação eto, que vai ser substituído, então, por hídrico. Então, ácido clorídrico. O HBr, então, brometo, o eto vai ser substituído por hídrico, ácido bromídrico. E o HI, o eto, iodeto, né? Então, vai ser substituído por hídrico. E o HI, então, vai ficar ácido iodídrico. O HCN, também o eto vai ser substituído por hídrico. Então, o cianeto substitui por hídrico, fica, então, ácido cianídrico. E, por fim, o sulfeto vai ser substituído por hídrico, então vai ficar o H2S, vai ser chamado de ácido sulfídrico. Em relação aos oxiácidos, então, dependendo do NOx, aquele que apresenta o NOx maior, vai substituir a terminação ato por ico. E aqui tiver, então, um NOx menor, vai substituir a terminação ito por oso. Ok? Então, aqui nós temos o ácido nítrico. Então, o nitrato é o ânion, né? Então, o ato vai ser substituído por ico. Então, o HNO3 vai ser chamado de ácido nítrico. Aqui nesse exemplo, nós temos o NO2, então, que vai ser o ânion, então, vai ser o nitrito, que vai ser substituído, então, a terminação ito por oso. Então, o ácido vai ter o nome, o HNO2, de ácido nitroso. Quando nós tivermos o ácido padrão menos um oxigênio, nós vamos usar ácido mais o nome do ânion mais oso. E se nós tivermos menos 2 oxigênios em relação ao ácido padrão, nós vamos ter o ácido mais hipo, mais o nome do ânion, mais oso. Então, aqui nós temos como referência, como exemplo, então, o HClO3, que é o ácido padrão. Então, nesse caso, ele termina com ico, então vai ser chamado de ácido clórico. Ou então, os nomes vão ser relacionados, né, aos elementos hidrogênio, cloro e oxigênio. Então, o HClO4, temos 4 átomos de oxigênio menos um oxigênio a mais do que o ácido padrão. Então, por isso, ele vai ser chamado de ácido perclórico.
O HClO2, 2 átomos de oxigênio, um oxigênio a menos que o ácido padrão, por isso chamado de ácido cloroso. E o HClO, um átomo de oxigênio, temos 2 oxigênios a menos em relação ao ácido padrão. E por isso ele é chamado de ácido hipocloroso. Aqui nós temos, então, as aplicações dos ácidos. O ácido clorídrico, muito utilizado na limpeza e é comercializado em puro e chamado como ácido muriático. O ácido sulfúrico, então, é utilizado na indústria de tintas, no refino de açúcar e produção de fertilizantes. O ácido acético é o ácido presente no vinagre, uma porcentagem de 3 a 7%. O ácido carbônico, ele é utilizado em água gaseificada e refrigerantes. Ele é o responsável pela efervescência dos refrigerantes. E, por fim, o ácido nítrico, que é utilizado, então, na fabricação de explosivos e fertilizantes. Agora, em relação às bases. As bases, então, são classificadas quanto ao número de hidroxilas. Se tiverem uma única hidroxila, ela é chamada de mondobase. Então, nós temos o hidróxido de potássio. Se tiver 2 hidroxilas, é chamada de dibase. Aqui, no caso, o exemplo é o hidróxido de magnésio. Se tiver 3 hidroxilas, é chamada de tribase. Aqui, no caso, então, nós temos como exemplo o hidróxido de alumínio. E se tiver 4 hidroxilas, então, é chamada de tetrabase. Nós temos, então, o hidróxido de estanho 4 como exemplo. Em relação à solubilidade em água, são solúveis os metais, então, os hidróxidos derivados de metais do grupo 1 e de amônio. São pouco solúveis os metais do grupo 2, com exceção do hidróxido de magnésio e do hidróxido de berílio. E são insolúveis as demais bases. Em relação à força, são bases fortes do grupo 1 e 2, grau de ionização próximo a 100%, e são fracas, no caso, são consideradas bases fracas, todas as demais, incluindo o hidróxido de amônio, que é a única base volátil. Em relação à nomenclatura, nós temos 2 classificações. A primeira, então, é quando o elemento tem um NOx fixo. Então, nós vamos colocar o nome hidróxido, que está relacionado com o nome da base, D, nome do elemento. Então, nós temos aqui o KOH, o K é potássio, então hidróxido de potássio, MgOH2, hidróxido de magnésio, AlOH3, hidróxido de alumínio. E quando, então, o elemento tem NOx variável, nós vamos indicar o NOx na nomenclatura. O NOx por meio de organismos romanos. Então, FeOH2, hidróxido de ferro 2, e FeOH3, hidróxido de ferro 3. Aqui, então, eu deixei indicado para vocês um vídeo sobre comparação entre ácidos e bases, para vocês verem as diferenças entre ácidos e bases. E uma propriedade importante relacionada com ácidos e bases é o pH. Tá? Então, o pH, ele é derivado da ionização da água, né? Então, ele varia de 0 a 14. Então, de 0 a 6,9, nós temos um pH ácido, em 7, pH neutro, e de 8 a 14, nós temos um pH alcalino ou básico. Aqui nós temos alguns exemplos de alguns produtos comuns que nós temos em casa, do cotidiano, que são classificados de acordo com o pH.
Então, a bateria, no caso, aqui levando em consideração uma bateria de chumbo, que é utilizado nos automóveis, né? Então, se usa ácido sulfúrico nessa bateria, o pH seria 0. O ácido do estômago, que é o ácido clorídrico, o pH é 1. O limão, que tem, então, ácido cítrico, o pH é 2. Aqui a soda, então, limonada, né? Teria pH 3. O tomate, pH 4. O café, pH 5. O leite, pH 6. A água, pH 7, que seria neutro. Então, de 0 até 6 aqui, das baterias até o leite, nós temos ácidos. O pH 8, então, o soro tem pH 8. A clara da neve, a clara do ovo tem pH 9. Os comprimidos antiácidos, que são usados como comprimidos antiácidos, tem pH 10. A solução de amônia tem pH 11. Sabões tem pH 12. Alvejantes tem pH 13. E desentupidores de pia tem pH 14. Então, aqui, considerando de 8 a 14, nós temos representadas as bases. Aqui alguns outros exemplos de uma escala de pH. Então, aqui, de 0 nós temos suco gástrico, de 1 limão, vinagre, entre 2 e 3, a uva em pH 4, a água da chuva, pH entre 5 e 6. Esse pH da chuva, ela é ácido porque no ar, na atmosfera, nós temos CO2. O CO2, na presença de água, ele forma o ácido carbônico, que é um ácido fraco, mas acaba acidificando a água da chuva, por isso do pH menor que 7. Em 7, nós temos o pH neutro, que é da água pura. Em 8, então, nós temos o sangue. De 8 a 9, a água do mar. Aqui o creme dental, então, de 9 a 10. De 10 a 11, o detergente amoniacal. Aqui, lixívia, é um desentupidor, um alvejante, em pH 12, 12, 13. E a soda em solução, em pH de 13 a 14. Então, existem formas de medir o pH dessas soluções ou desses compostos para se saber se são ácidos ou bases. Então, nós temos aqui como exemplo, na tabela, o papel tornassol, a fenolftalina e o alaranjado de metilo ou metilorange. O ácido, independente se o papel tornassol for vermelho ou azul, o papel vai ficar com a coloração vermelha. Se tiver uma base, ele vai ficar com coloração azul, independente se o papel tornassol for vermelho ou azul. A fenolftalina em meio ácido, então, fica incolor. Em meio básico, ela fica vermelho. E o alaranjado de metila, então, em meio ácido fica vermelho. Em meio básico fica amarelo. Aqui, então, nós temos o exemplo do papel tornassol. Aqui um papel tornassol azul, um papel tornassol vermelho, onde foi gotejado uma substância e como ficou azul, significa que nós temos uma base, tá? O papel tornassol, ele é extraído de líquens, que são formas de vida formadas pela associação entre algas e fungos. E dependendo do pH, se for ácido, esses líquens ficam vermelhos, se for base, então, eles ficam azuis. Nós podemos usar também indicadores produzidos em casa. O indicador mais conhecido é o extrato de repolho roxo, ok? Onde é possível, a partir da extração desse extrato, que é obtido a partir do cozimento do repolho roxo,
tá? Então, se obtém esse extrato roxo. Então, uma escala de pH, é possível obter uma escala de pH de 0 a 14. Aqui nós temos os exemplos desse extrato de repolho roxo com algumas substâncias para identificar qual é o pH e qual é a cor. Então, na presença de soda cáustica, nós temos, então, vai ficar uma coloração amarela. De água sanitária, fica uma coloração esverdeada. De sabão em pó, então, fica azul. O bicarbonato de sódio, azul. O sal amoníaco, usado para fazer biscoito, então, fica o azul mais escuro. O açúcar fica levemente violeta. O leite, também levemente violeta. O detergente fica violeta rosado, o vinagre fica rosado e o limão fica vermelho. Aqui eu deixei para vocês uma indicação de um vídeo, A Mágica da Água que Muda de Cor, experiência de química, que é sobre a preparação do repolho roxo para visualizar a sua mudança de cor de acordo com a substância testada. O papel indicador universal de pH é o mais utilizado em laboratórios e para fazer os ensaios em campo, justamente por causa da sua praticidade. Então, nós temos uma caixinha, então no seu interior nós temos tiras desse papel indicador universal, onde ele apresenta 4 cores diferentes, que são, então, essa parte das tiras de papéis são mergulhadas, então, na solução que se quer determinar o pH, e depois, por comparação da escala de cor, tá? Depois de molhado, se verifica qual é o pH. Então, de um lado da caixinha nós temos de 0 a 7, do outro lado da caixinha nós temos de 7 a 14. Então, a partir do uso do papel indicador universal de pH, é possível verificar o pH das substâncias de forma correta. Então, hoje, essa semana, estudamos sobre ácidos e bases, tá? E como estão presentes no dia a dia. Agora, vamos colocar em prática o conhecimento fazendo os exercícios. Qualquer dúvida, entre em contato pelo AVA ou pelo e-mail. Então, boas semanas e bons estudos. Abraços, Venina.